Olá! Continuando nossa última parte de campo elétrico, nessa aula vamos falar de campo elétrico uniforme e campo elétrico em condutores. No caso de campo elétrico em condutores, uma característica muito importante é que as cargas elétricas em excesso, elas sempre vão se distribuir pela sua superfície. Aqui nós temos uma esfera onde todas as cargas positivas em excesso elas vão se redistribuir por toda a sua superfície. E, assim, o campo elétrico dentro dessa superfície, na região interna, ele é nulo. Por quê? Porque o campo elétrico num ponto interno de uma carga positiva, ele é anulado pela carga na posição oposta. Isso daqui é um dos maiores exemplos que o carro ele é o lugar mais seguro para se proteger contra raios. Por quê? Se imaginarmos o carro como sendo uma superfície totalmente condutora, a superfície ela vai adquirir todas as cargas elétricas em excesso. Então, quando houver uma descarga elétrica, as pessoas dentro do carro elas estarão protegidas devido à redistribuição de cargas pela superfície. Então, dentro do carro, não terá um campo elétrico, não terá carga que, consequentemente, poderia matar uma pessoa. Portanto, o carro é o lugar mais seguro contra raios, não devido ao pneu, mas sim porque ele se comporta como se fosse uma gaiola de Faraday. Continuando, aqui nós temos o campo elétrico uniforme. Como nós definimos um campo elétrico uniforme? É um campo elétrico onde, em qualquer ponto, ele adquire a mesma intensidade, o mesmo sentido e a mesma direção. Aqui nós temos o exemplo de duas placas positivamente e negativamente carregadas. O campo elétrico na região interna ele é constante. Para que seja constante, nós assumimos que as dimensões das placas sejam muito superiores à distância entre elas, para que possamos desprezar o efeito de borda. Por quê? Porque nas bordas o campo elétrico não é constante. Então, nessa região interna, nós assumimos que o campo elétrico ele é constante. O que significa constante uniforme? Que em qualquer ponto aqui dentro, o campo elétrico ele adquire a mesma intensidade, o mesmo sentido e a mesma direção. Temos um exemplo aqui no qual eu tenho duas placas carregadas de sinais opostos, uma positiva e uma negativamente. Tem uma região do espaço que eu vou chamar de ponto A, onde eu tenho um campo elétrico igual a 10 newtons por coulomb, e eu vou colocar uma carga de teste positiva de 5 microcoulombs nesse ponto. Sabendo que a massa dessa partícula vale 20 gramas, eu quero saber qual é o movimento desenvolvido por essa partícula. Bom, se eu coloco uma carga positiva no ponto A e eu sei que o campo elétrico é para a direita, portanto, a força que essa partícula vai sentir também será para a direita. Relembrando o conceito de campo elétrico, como a carga de teste é positiva, campo elétrico e força elétrica possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Como eu estou desprezando qualquer campo gravitacional nessa região, a força elétrica será igual à força resultante. Então, Q vezes Z será igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração adquirida por esse corpo será igual a carga vezes o campo dividido pela massa. Substituindo os valores dados no enunciado, aqui nessa equação, obtemos que a aceleração desenvolvida por essa partícula será igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Portanto, se eu colocar um corpo positivamente ou uma carga positivamente no ponto A, o que vai acontecer? Ela será acelerada em direção à placa negativa. Portanto, o movimento desenvolvido pela partícula será movimento uniformemente acelerado.